Gravando. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo da hora depois que estiver assistindo a gravação. Boa tarde, Andrei. Ih, peraí que o PDF abriu com um erro aqui. Agora sim. Porque você me explicar que era no ser especial. Bom, Agora nós vamos avançar para a lição Qual saborizante? Branco, creme, 10. Pequenos. Não, lição 10 não, perdão. Vamos para a lição 11. Pequenos comentários à margem foi a lição da semana passada. 173. Amor cortês em anamorfose. Vamos lá. Sobre a história e os fins da arte, a sublimação do pai, a respeito da Benfield, o vacúolo e o parceiro desumano, e a conduta do rodeio. Como eu costumo dizer nos encontros, né, das leituras dos seminários de Lacan, tópicos elegidos pelo Jacques Alain, né, e não pelo Lacan. Por que esta anamorfose se encontra aqui nesta mesa? Para ilustrar meu pensamento. Da última vez, fiz-lhe um resumo sobre o sentido ou o objetivo da arte, no sentido que conferimos atualmente a este termo, as belas artes. Não fui o único quem se preocupou com isso na psicanálise, e já fiz alusão ao artigo de Ella Sharp sobre o tema da sublimação, que toma como ponto de partida as paredes da caverna de Altamira, primeira caverna decorada a ter sido descoberta. Pode ser que aquilo que descrevemos como sendo esse lugar central, essa exterioridade íntima, essa extimidade que é a coisa, esclareça para nós o que resta ainda como questão ou até mesmo como mistério. Para aqueles que se interessam pela arte pré-histórica, ou seja, precisamente seu sítio. Espanto-se que uma cavidade subterrânea tenha sido escolhida. Um tal sítio não oferece senão obstáculos à visualização que se supõe necessária a criação e a contemplação das imagens impressionantes que ornam as paredes. Produzir imagens, ir contemplá-las, não deviam ser coisas totalmente fáceis nas condições de iluminação que se supõe que deviam ser as dos primitivos. E, no entanto, bem no início, é justamente nas paredes de uma cavidade que são lançadas as imagens que nos parecem ser as primeiras produções da arte primitiva. Poder-se-ia chamá-las no duplo sentido do termo, subjetivo e objetivo de provas. Provas, certamente, para o artista, pois essas imagens, como vocês sabem, recobrem-se umas às outras, como se num lugar consagrado fosse a ocasião para cada sujeito capaz de se entregar a esse exercício de desenhar, de projetar novamente o que ele tinha para manifestar e igualmente de fazê-lo por cima do que tinha sido feito precedentemente. Isso nos fornece o pensamento de algo como o evidenciamento de uma certa possibilidade criadora. Provas no sentido objetivo igualmente, pois essas imagens não podem deixar de nos tocar como estando profundamente ligadas, ao mesmo tempo, à relação mais estreita com o mundo. Quero dizer,
a própria subsistência de populações que parecem ser compostas essencialmente de caçadores, mas igualmente a esse algo que, em sua subsistência, se apresenta com o caráter de um para além do sagrado, que é justamente o que tentamos fixar em sua forma mais geral por meio do termo de coisa. Uma coisa seria um para além do sagrado. É a substância primitiva, diria eu, sobre o ângulo da coisa. Existe aí uma linha que se reencontra na outra extremidade no exercício, infinitamente mais próximo de nós, que é essa anamorfose, provavelmente do início do século XVII. E já lhes falei do interesse que nessa época tiveram os exercícios desse gênero para o pensamento construtivo dos artistas. Tentei fazê-los compreender, muito brevemente, como se pode delinear sua gênese. Da mesma forma que o exercício na parede consiste em fixar o habitante invisível da cavidade, vemos a corrente se estabelecer do templo enquanto organização em torno desse vazio que designa justamente o lugar da coisa, até a figuração do vazio nas paredes desse vazio mesmo, na medida em que a pintura aprende progressivamente a dominar esse vazio, a aproximá-lo de tão perto que ela se dedica a fixá-lo sobre a forma de ilusão do espaço. Podemos organizar a história da pintura em torno do domínio progressivo da ilusão do espaço. Estou indo depressa, e só lhes estou dando esse rápido grama para que vocês o coloquem à prova do que poderão ler em seguida sobre esse assunto. Antes da instauração sistemática das leis geométricas, da perspectiva formuladas no final do século XV e no início do século XVI, a pintura mostrou uma espécie de etapa em que os artifícios permitem estruturar esse espaço. Por exemplo, o duplo friso que se via no século VI e no século VII nas paredes de Santa Maria Maggiore é uma maneira de tratar certas estereognosias, mas deixemos isso de lado. O importante é que, no momento, chega-se à ilusão. Em torno disso resta um ponto sensível, um ponto de lesão, um ponto doloroso, um ponto de reviramento de toda a história, enquanto história da arte. E na medida em que nela estamos implicados, é que a ilusão do espaço é algo diferente da criação do vazio. É o que representa o aparecimento das anamorfoses no final do século XVI e início do século XVII. Da última vez, falei-lhes de um convento de jesuítas, foi um lapso. Verifiquei no excelente livro de Baltruzaitis, não sei se é assim que pronuncia, sobre as anamorfoses. Trata-se de um convento de mínimos, tanto em Roma quanto em Paris. Tampouco sei porque projetei no Louvre os embaixadores de Roubaix, que estão na Galeria Nacional, né? National Gallery. Nesse livro, lerão vocês um estudo requintado sobre esse quadro e sobre esse crânio que se vê surgindo quando, após se ter passado diante do quadro, se sai do compartimento por uma porta feita com a finalidade de vê-lo em sua verdade sinistra, no momento em que se vira para trás pela última vez. Isso aqui, mais uma vez, ele está mencionando, né, aquela capinha do Seminário 11, que ele já trouxe essa questão da anamorfose na lição anterior, né, que a gente leu na semana passada. Estou dizendo, portanto, que o interesse pela anamorfose é descrito como o ponto de virada em que, dessa ilusão do espaço, o artista reverte completamente sua utilização e se esforça para fazê-la entrar na meta primitiva, ou seja, de fazer dela o suporte dessa realidade enquanto escondida. Uma vez que, de uma certa maneira, numa obra de arte, trata-se sempre de cingir a coisa. Isso nos permite abordar um pouco mais de perto essa questão não resolvida referente aos fins da arte. A finalidade da arte é de imitar ou de não imitar?
A arte imita o que ela representa? Quando entramos nessa maneira de colocar a questão, já estamos enredados e não há nenhum meio de não permanecer no impasse em que estamos entre a arte figurativa e a arte abstrata. Não podemos deixar de perceber a aberração que é formulada na posição implacável do filósofo. Platão faz a arte cair no último grau das obras humanas, já que para ele tudo o que existe só existe em relação com a ideia, que é real. O que não existe já não é senão imitação de um mais que real, de um surreal. Se a arte imita, trata-se de uma sombra de sombra, uma imitação de imitação. Vocês veem, vocês veem, portanto, a futilidade que há na obra de arte, na obra do pincel. Não se deve absolutamente cair na rede. É claro que as obras de arte imitam os objetos que elas representam. Sua finalidade, porém, justamente não é representá-las. Fornecendo a imitação do objeto, elas fazem outra coisa desse objeto. Destarte, nada fazem senão fingir imitar. O objeto é instaurado numa certa relação com a coisa, que é feita simultaneamente para cingir, para presentificar e para ausentificar. Todo mundo sabe disso. No momento em que a pintura se volta uma vez mais sobre si mesma, no momento em que Cézanne pinta maçãs, trata-se evidentemente de que, pintando maçãs, ele faz algo bem diferente de imitar maçãs. Embora a sua última maneira de imitá-las, que é a mais impressionante, seja mais orientada para uma técnica de presentificação do objeto. Porém, quanto mais o objeto é presentificado enquanto imitado, mais abre-nos ele essa dimensão onde a ilusão se quebra e visa outra coisa. Cada qual sabe que há um mistério na maneira que tem Cézanne de pintar maçãs, pois a relação com o real, tal como nesse momento se renova na arte, faz então surgir o objeto de uma maneira que é ilustrá-lo, que constitui uma renovação de sua dignidade, por onde essas inserções imaginárias, digamos assim, são datizadas de uma nova maneira, pois, como já foi observado, essas não podem ser desvinculadas dos esforços dos artistas anteriores para realizarem, eles também, a finalidade da arte. Evidentemente, a noção de historicidade não poderia ser aqui empregada sem a mais extrema prudência. O termo de história da arte é o que há de mais capcioso. Cada emergência desse modo de operar consiste sempre em derrubar a operação ilusória para tornar a voltar à finalidade primeira. E é a de projetar uma realidade que não é absolutamente a do objeto representado. É, alguma coisa assim pode ficar um pouco solta com relação à lição, e às vezes esse é um ponto de dificuldade de estudo das lições dos seminários de Lacan. Tem um comentário que eu vi na semana passada, não lembro exatamente aonde, nem quem o fez, mas que dizia um fato, né, a respeito, né, dos tipos de ensino que a gente encontra de Lacan, e um fato de o seminário ele ser uma coisa em construção e não uma coisa construída, né? É diferente de um texto, de um livro,
pensado propriamente, né, em articular toda uma teoria, em ser didático, em transmitir aquela coisa ali com o máximo de zelo e de cuidado possível, e que você produz, você relê, você escreve de novo, você reescreve, aí você lê de novo, aí de repente você conversa com alguém ou mostra para alguém, e essa pessoa tece alguns comentários, isso faz você rever aquilo que você tinha produzido, até que chega um ponto em que você decide assim, vou tornar isso público, né? Não é esse o processo de construção dos seminários de Lacan. Os seminários de Lacan, por mais que pudesse ter uma certa preparação por parte dele, né, em termos de estudo, de pensar minimamente no que é que ele vai falar na lição, em visitar algum artigo, algum livro, alguma obra, enfim, os seminários eles aconteciam oral, né, de uma estrutura de oralidade, depois foi transcrito para ser transformado em livro, e isso traz esse fator de construção dos seminários, das lições como um todo, e praticamente todos os seminários eles repetem essa estrutura, essa problemática, esse contexto. Enfim, a gente não pode perder isso de vista. Tem uma relação muito interessante aqui com o que ele está falando, quando ele fala da função da arte, naquilo que ele trouxe na lição passada a respeito, né, do que a arte faz. Eu vou até retornar lá na lição, que eu acho que é um ponto bem interessante, né? Qual a função da arte para com a coisa, qual a função da religião. Aqui, ó, toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno do vazio. Então, a arte ela faz algo de borda no vazio. A religião, ela consiste nos modos de evitar esse vazio. E depois o terceiro modo, que foi o discurso da ciência, né? Ele vai dizer um pouco mais cá embaixo, que o zoológico da vizinhança está bem agitado hoje. Não sei se o som do galo cantando uma hora dessa do dia está saindo aí para vocês. Mas, enfim, é a vida real, né? Invadindo os espaços de produção. Aqui, a coisa é rejeitada, né, no sentido próprio do Verfo, né, Verwerfung, propriamente falando de Verwerfung, né, que se trata no discurso da ciência. Então, o discurso da ciência, ela rejeita esse vazio. Então, o discurso da ciência rejeita o vazio, o discurso da religião evita o vazio, e o discurso da arte, né, faz uma certa borda a esse vazio. Então, ele está dialogando com isso que é da lição anterior. Porém, ele está selecionando apenas a arte, né, que no final da lição passada ele trouxe o aspecto da anamorfose e do momento na história em que surgiu, na história da arte, em que surgiu a anamorfose, que ela se tornou uma técnica e uma intenção, né, de apresentação artística. Mas isso ainda conversa com a lição anterior, quando ele trouxe o exemplo do cara, né, que eu não lembro o nome agora, que Freud visitou e o que Lacan colocou, né, no contexto ali do porquê que Freud se tornou um colecionador. A partir daquela visita que ele fez, um colega dele, e o cara lá tinha coleção lá, de uma coleção de coisas, entre elas coleções de caixa de fósforos. E aí ele usa justamente esse exemplo da organização que o cara dá a essas caixas de fósforos. Você pensa assim, uma pessoa vai colecionar caixa de fósforos. Aí o cara, além de juntar as caixas de fósforo, né, de não jogar fora, de colecionar a caixa de fósforo, ele organiza as caixas de fósforo de uma maneira que elas vão, né, se transformando ali em uma espécie de um caminho, que parecem não indicar, né, caminho nenhum, objetivo nenhum, lugar nenhum. E é justamente isso que o Lacan coloca como o mais próximo possível de se chegar da coisa. E na minha compreensão do que ele está trazendo nessa lição, esse aspecto, e na
há 2 lições atrás, ele indicou esse fenômeno do colecionismo, né? Agora ele se aproxima de falar de algo semelhante pela perspectiva da arte. Quando a arte tem uma determinada coisa ali que ela não tem assim, um objetivo em si, ou até tem um objetivo, mas que não se trata necessariamente desse objetivo, e que é de outra coisa que se trata, que é justamente fazer borda ao vazio, né? A esse vazio que seria o vazio da coisa. Então, é mais ou menos nesse sentido que ele está construindo algo que não se fecha em nenhuma dessas lições, mas que são uma certa continuação, né? Tem uma continuidade na construção desse sentido, dessa compreensão da coisa. E se minimamente a gente juntar aí essas últimas 3, 4 lições, que é basicamente de algo semelhante que ele está falando por vias diferentes. Mas vamos continuar o texto aqui por enquanto. Na história da arte, pelo contrário, pela própria necessidade que a suporta, há unicamente subestrutura. A relação do artista com o tempo no qual ele se manifesta é sempre contraditória. É sempre contra as normas reinantes, normas políticas, por exemplo, ou até mesmo esquemas de pensamento. É sempre contra a corrente que a arte tenta operar novamente o seu milagre. Com essa anamorfose aqui, encontramos-nos diante de um jogo que lhes pode parecer assaz vão quando se pensa nos requintes operatórios de que este pequeno êxito técnico necessita. E, no entanto, como deixar de ser sensível ou até mesmo de se emocionar diante desse algo em que a imagem toma uma forma ascendente e descendente? Diante dessa espécie de seringa que, se eu divagasse, me pareceria um tipo de aparelho para tirar sangue do Graal. Se quiserem lembrar-se de que o sangue do Graal é precisamente o que no Graal falta, do que desenvolvi para vocês aqui, no ponto em que estamos de nossa exposição, tomem apenas seu emprego metafórico. Só o fiz na medida em que lhes quero expor hoje essa forma de sublimação que se criou no momento da história da poesia e que nos interessa de maneira exemplar em relação ao que o pensamento freudiano recolocou no centro de nosso interesse, na economia do psiquismo, ou seja, o eros e o erotismo. Apenas indico para vocês no início. Poderiam quase estruturar em torno dessa anamorfose o que delineio a respeito da ética da psicanálise, e que repousa inteiramente na referência proibida que Freud encontrou no ponto terminal do que nele se pode chamar de um mito de piano. Segundo, é surpreendente que a experiência do que ocorre no neurótico tenha feito Freud saltar para o plano de uma criação poética da arte, o drama de Édipo, dado que é algo datado na história cultural. Verão isto quando tomarmos Moisés e o monoteísmo e nos aproximarmos desse mal-estar na civilização que lhes pedi para lerem durante esse intervalo. Em Freud, não há distância em relação aos dados da experiência greco-judaica, quero dizer, as que caracterizam nossa cultura em sua vivência mais moderna. É igualmente surpreendente que Freud não tenha podido deixar de conduzir sua meditação sobre as origens da moral até o exame da ação de Moisés. Quando lerem essa obra espantosa, que é Moisés e o Monoteísmo, verão que Freud não pode deixar de mostrar a duplicidade de sua referência essencial, ou seja, o nome do Pai em sua função significante.
Formalmente, ele faz com que o recurso estruturante, a potência paterna, intervenha como sublimação. No mesmo texto em que deixa no horizonte o trauma primordial do assassinato do pai, ele ressalta, e sem se preocupar com a contradição, que essa sublimação surge numa data histórica sobre o fundo da apreensão visível, sensível, que quem engendra é a mãe. Há, diz-nos ele, um verdadeiro progresso na espiritualidade ao se afirmar a função do pai, ou seja, aquele do qual nunca se tem certeza. Esse reconhecimento implica toda uma elaboração mental. Introduzir a função do pai como primordial representa uma sublimação. Porém, pergunta Freud, como conceber esse salto, esse progresso, visto que para introduzi-lo já é preciso que algo se manifeste, instituindo do lado de fora sua autoridade e sua realidade? Ele mesmo ressalta o impasse que constitui o fato de haver a sublimação, mas que essa sublimação não podemos motivá-la historicamente, senão pelo mito ao qual ela torna a voltar. Nesse exato momento, a função do mito torna-se totalmente patente. Para dizer a verdade, esse mito nada mais é do que aquilo que se inscreve na realidade espiritual mais sensível de nosso tempo, ou seja, a morte de Deus. É em função da morte de Deus que o assassinato do pai, que a representa da maneira mais direta, é introduzido por Freud como um mito moderno. É um mito que tem todas as propriedades do mito. Isto é, não mais do que qualquer outro mito, ele não explica nada. O mito é sempre, como lhes mostrei apoiando-me em Lévi-Strauss, e, sobretudo, no que veio nutrir sua própria formulação, uma organização significante, um esboço, por assim dizer, que se articula para suportar as antinomias de certas relações psíquicas. E isto no nível que não é simplesmente de temperança, de uma angústia individual que não se esgota tampouco em nenhuma construção que suponha coletividade, mas que adquire sua dimensão completa. Supomos aí tratar-se do indivíduo e, igualmente, da coletividade. Porém, não há uma tal oposição entre eles no nível em questão. Pois trata-se do sujeito como devendo padecer do significante. Nessa paixão do significante, surge o ponto crítico, do qual a angústia é, no caso, apenas um afeto desempenhando o papel de sinal ocasional. Esse ponto aqui, em um parágrafo, Lacan está falando de temas que estão aí em pelo menos uns 4 seminários dele, né? É uma coisa é tão simples assim, né? Aqui ele está falando da articulação significante, como o sujeito padece do significante, então requer uma certa compreensão do que é o significante e do que é o sujeito, e dessa relação que há entre eles, né? Os conceitos ou categorias, né, de significante e de sujeito, dentro dessa articulação entre indivíduo e coletivo, né? Há uma certa distância nesse sentido de Lacan, porque o sujeito, ele não é uma coisa. O sujeito, para Lacan, ele é efeito dessa relação entre significantes, ele é função nessa relação significante. Ou seja, um significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Então, só há sujeito com significante, só há significante em uma função de sujeito. E isso não se relaciona ou não pode se confundir com eu.
né? E aí o eu é aquilo que daria justamente a fronteira entre o individual, né, o particular, e o público, o social, o coletivo. Quando a gente estuda, inclusive, essas formações do eu, a construção de um myself, de uma identidade, tudo isso é muito vinculado a esse processo de fronteira, né, da formação de fronteira no indivíduo, né, que está sendo formado, em saber separar o que lhe pertence, né, internamente, e o que pertence ao mundo externo, e o que seria, né, de uma relação social e coletiva. Contudo, essa concepção de sujeito, de Lacan, padecendo do significante, faz com que essa fronteira ela não seja tão nítida, porque o sujeito que se constitui como uma função, ou como efeito, e como efeito, ele é função, ele é efeito dos significantes que são obtidos através de um outro, né, e do grande outro, né, a bateria significante que já está aí posta desde antes. Então, esse significante se articula, né, esses significantes vão se articulando, representando, né, um sujeito para outro significante. Isso faz com que essa fronteira entre o individual e o coletivo ela não fique muito nítida. É um pouco complexo, em alguma medida, acompanhar essa formulação do Lacan, porque a gente vive em uma sociedade, né, a nossa cultura, especificamente falando do Brasil, cultura ocidental, onde a individualidade ela é extremamente pregada. A individualidade, a subjetividade, a meritocracia, tudo que tenta dar esse sujeito, e aí o sujeito para o senso comum ou para outra ciência, né, sujeito o termo que se confunde com o indivíduo, com o cidadão, é, esse sujeito ganha uma unidade, ele é uma unidade particular nesse meio. Como a gente aprende e aprende isso o tempo todo, fica um pouquinho confuso quando a gente tenta fazer essa distinção, né, do que é para Lacan. Isso produz uma certa dificuldade. Aqui ele está no seminário 7 tem na comunidade, né, na Lacato Comunidade de Psicanálise, a gente está no módulo agora que está estudando o seminário 6. E o seminário 6 é sobre o desejo, né, e a sua interpretação. É muito curioso ler algumas lições do seminário e ver justamente a problemática da coisa, né, ou do objeto. E aí, né, não relacionando um ao outro, né, de que a coisa e o objeto são os mesmos, né, ou podem ser idênticos e, enfim, só são nomes diferentes para uma mesma coisa. Mas no seminário você já estava, né, reverberando ali essa problemática em relação ao desejo, e fica muito, pelo menos né, na minha interpretação, a minha sensação em contato com aquele texto, é justamente ver essa necessidade de fazer o seminário 7 sobre a ética da psicanálise logo em seguida, para formalizar justamente em torno de que o desejo se organiza e se articula, e por que a ética da psicanálise gira em torno disso, e não em torno de um bem supremo, né, como o, o Lacan vem trabalhando em contraponto à ética ocidental, aristotélica, kantiana, etc. E lendo o seminário 7, a gente vai se deparando com a necessidade, por exemplo, que o Lacan vai justamente ter em seguida o seminário 7, falar sobre a transferência. Depois de falar sobre a transferência, ele vai sentir a necessidade de falar sobre identificação, para separar o que é transferência e o que é identificação. E logo em seguida ele vai precisar falar sobre a angústia.
e constituir aí, em alguma medida, o conceito de objeto pequeno a, e até o momento não existe. Existe o a, né, enquanto um algarismo, né, nos matemas lacanianos construídos até então, o grafo do desejo, o esquema L, né, o esquema óptico também, mas ainda não está ali como conceito de objeto pequeno a. E aqui ele está falando sobre a coisa, sobre o objeto, sobre vazio, colocou a angústia também agora em pauta, mas ainda não há objeto A. Então, também mais um aspecto desse caráter de em construção, né, das lições dos seminários e de todos os seminários, quando a gente vai pegando uma sequenciazinha, né, de um seminário após o outro. Mas continuando o texto. A questão sobre a fonte da moral, Freud trouxe essa inapreciável conotação que chamou de mal-estar na civilização. Em outros termos, esse desregramento por meio do qual uma certa função psíquica, o supereu, parece encontrar em si mesma seu próprio agravamento por uma espécie de ruptura de freios que asseguravam sua justa incidência. Resta saber como, no interior desse desregramento, no fundo da vida psíquica, as tendências podem encontrar sua justa sublimação. Mas, primeiro, qual é essa possibilidade chamada de sublimação? Não posso, no tempo de que dispomos, fazê-los caminhar através das dificuldades quase insanas com as quais os autores foram confrontados cada vez que tentaram conferir um sentido ao termo de sublimação. Gostaria, contudo, de que um de vocês fossem até a Biblioteca Nacional para tomar conhecimento do artigo de Benfield, no volume 8 da Imago, que se chama Bemerkungen zur Sublimirung. Será que é assim que pronuncia? E nos fizesse aqui o resumo. Benfield era um espírito particularmente firme entre os da segunda geração, e as fraquezas, no fim das contas, de sua articulação no que diz respeito à sublimação, servem bem para nos esclarecer. Ele está chamando esse analista aqui de um analista da segunda geração de psicanalistas. Primeiramente, ele fica extremamente incomodado pela referência que Freud confere às operações da sublimação de serem sempre eticamente, culturalmente, socialmente valorizadas. Esse critério, externo ao psiquismo, deixa-nos seguramente embaraçados e merece, sem dúvida, ser destacado e criticado devido a seu caráter extrapsicológico. Veremos, porém, que esse caráter traz menos dificuldade do que poderia parecer à primeira vista. Por outro lado, a contradição entre o lado Ziller-Blackman, da Strebung, da tendência, mania do Trieb, do Trieb, e o fato de que isso ocorre num âmbito que é o da libido objetal, coloca para Birtfield problemas de todo tipo que se resolve com essa inabilidade extrema que caracteriza tudo que foi dito até aqui na análise sobre a sublimação. Segundo ele, no ponto em que se encontra aproximadamente em 1923-1924, é a partir da parte da tendência que pode ser utilizada para as finalidades do eu, para as Itzil, que devemos definir a sublimação. E dá-lhes exemplos cuja ingenuidade é fulgurante. Ele pega um tal Robert Walter, que, como muitas crianças, entrega-se a exercícios de poesia desde antes do aparecimento da puberdade. E que nos diz ele sobre esse assunto? Que, nele, ser poeta se trata de um Itzel, né?
finalidade do eu. É em relação a essa escolha fixada muito precocemente que tudo que se segue será julgado, ou seja, o modo pelo qual, no momento de sua puberdade, vai se ver pouco a pouco integrado nessa isquia o transtorno clinicamente sensível, embora bastante confuso no caso de sua economia libidinal. Isso aqui o Lacan está criticando, né, essa formulação em torno da sublimação por parte do Benfield, se R e esse N junto é meio chato de pronunciar. E aqui, né, o Itzel como uma finalidade do eu, é, essa crítica, em alguma medida que Lacan faz aqui, nos aponta para. Não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar livros mais antigos, né, de psicologia. Antigos, assim, livros da década de 60, década de 70. Eles têm uma peculiaridade de colocar a psicanálise como uma psicologia da personalidade. E essa concepção da psicanálise como uma psicologia da personalidade é justamente fundada por compreensões como essa, de questões de relação com o eu, né? Por ser poeta se trata de uma finalidade do eu, então é da personalidade, né, dessa pessoa, ele ser poeta, né? Porque a finalidade do seu eu é onde estaria aí a construção de sua personalidade, os aspectos relacionados a aquilo que a gente chama no senso comum, né, de dom, né, porque a pessoa nasceu com dom para isso, né, como se fossem formações aí próprias e particulares da pessoa, e em alguma medida isso tem uma certa aproximação com algo sagrado também, né, que o Lacan mencionou um pouco antes, a relação em torno do vazio, em torno da coisa ser um para além do sagrado. Enfim, né, esse ponto aqui acaba sendo também uma crítica em torno dessa concepção da psicanálise como uma ciência ou uma psicologia da personalidade. Particularmente, continuando o texto, né, particularmente, sua atividade de pequeno poeta e suas fantasias, que no início permanecem muito separadas, vão progressivamente coordenar-se. Benfield supõe, então, o caráter primordial, primitivo, da meta que essa criança se atribuiu de tornar-se poeta. Essa argumentação se encontra em outros exemplos igualmente instrutivos que eles nos dão. Alguns dizem respeito à função das Verneringen, denegações, que se produzem espontaneamente entre grupos de crianças. Com efeito, ele se interessou muito por essa questão na publicação sobre os problemas da juventude, do qual era, então, responsável. Um importante que se encontra em tudo que foi formulado, mesmo em Freud, é o seguinte: Freud faz com que observemos que o artista, após ter operado no plano da sublimação, é beneficiário de sua operação, uma vez que ela é reconhecida em seguida, recolhendo precisamente sob forma de glória, honra e até mesmo de dinheiro, as satisfações fantasiosas que se encontravam no princípio da tendência, a qual se satisfaz assim pela via da sublimação. Tudo isso é muito bonito com a condição que tenhamos por estabelecido por fora que há uma função do poeta. Que um menino possa tomar como meta de seu eu tornar-se poeta, eis o que parece ser evidente, particularmente naqueles que Benfield chama de os homens eminentes. É verdade que logo em seguida ele se apressa em dizer, entre parênteses, que utilizando o termo de hervorragner Mensch, homem eminente,
Ele quer desprovê-lo o mais possível de toda conotação de valor, o que é justamente a coisa mais estranha que se possa dizer a partir do momento em que se fala de iminência. Em suma, a dimensão da personalidade eminente é ineliminável. E vemos igualmente em Moisés o monoteísmo, que não é eliminada por Freud, porém colocada no primeiro plano. O que deve ser justificado não são simplesmente os benefícios secundários que os indivíduos podem extrair de suas produções, mas a possibilidade original de uma função, como a função poética, no consenso social em estado de estrutura. Pois bem, é um tal consenso que vemos nascer numa certa época da história em torno de um ideal, que é o do amor cortês. Para um certo círculo, por mais limitado que o suponhamos, esse ideal encontrou-se no princípio de uma moral, de toda uma série de comportamentos, de lealdades, de medidas, de serviços, de exemplaridades de conduta. E se isso nos interessa de maneira mais direta, é que o seu pivô era o quê? Uma erótica. Esse ponto anterior aqui, né, os benefícios secundários que os indivíduos podem extrair de suas produções, da possibilidade original de uma função como a função poética no consenso social em estado de estrutura. Me fez pensar aqui rapidamente a respeito do ganho secundário, né, da doença, né, do sintoma que Freud estabelece, em alguma medida fazendo um salto muito perigoso, mas muito perigoso mesmo, porque não tem a ver, mas em geral é confundido, né, é, os termos, né, o ganho primário é correlacionado ao desejo, né, o ganho primário na teoria freudiana é correlacionado ao desejo na teoria lacaniana, e o ganho secundário na teoria de Freud é correlacionado ao gozo na teoria lacaniana. Isso é uma confusão, né? Isso não é assim que as coisas se estabelecem, né? O ganho primário e o ganho secundário é uma articulação teórica de Freud e desejo e gozo é uma articulação teórica de Lacan que guardam aí as suas particularidades. Mas eu fui nesse ponto dessa associação aí, porque ele fala nesse aspecto do benefício secundário, através dessas produções, como articulou Freud aqui, o efeito da sublimação, né, da arte, né, do reconhecimento, a forma de glória, a honra que o artista tem, isso como um respaldo social, digamos assim. E pensei numa perspectiva da qual o Zizek construiu no texto que a gente leu nas leituras paralelas, é, a partir de uma aceitação social de uma condição gozante e não desejante. Claro que aqui eu estou fazendo um salto, eu estou fazendo um parêntese em torno de onde me levou a se pensar rapidamente. Isso, eu estou lembrando daquela construção que o Zizek fez em torno de um conceito dele, né, desenvolvido por ele, da intersubjetividade, onde ele deu o exemplo do gravador, né, da gravador de VHF, né, de fitas, onde a pessoa, no modo de vida contemporâneo, né, ela, ali a escrita, né, do texto dele, claro, década de 90, as pessoas são convocadas e quase que obrigadas a se manter numa dinâmica de produtividade, de trabalho, de emprego, etc. E não tem tempo para certos lazeres, enfim, certas distrações. Há um cansaço excessivo, né, diante desses imperativos, né, sociais. E aí surge, né, tem a televisão com um programa de TV
que a pessoa não consegue assistir o programa de TV. Vai passar um filme que ela não consegue assistir o filme porque ela não tem tempo. Ela passou o dia todo fora, né? Saiu 5 da manhã, levou 2 horas no transporte, chegou no trabalho, trabalhou o dia todo, passou mais 2 horas no transporte, chegou em casa, fez um mínimo ali do que conseguiu fazer, dentre as coisas que precisava, e foi dormir, porque amanhã vai repetir, né, a história de novo, a rotina novamente, e aí ela não tem tempo para assistir aquele filme que vai passar no canal ali, que ela queria assistir aquele filme. E aí surge o gravador, que ela coloca para gravar o filme, mesmo sabendo que ela não vai ter tempo também para assistir a gravação. E aí ele constrói esse conceito, né, de intersubjetividade como se isso fosse uma certa extensão da subjetividade, na medida em que a gravação daquilo, mesmo sabendo que não vai assistir a essa gravação, produz uma sensação de como se estivesse assistindo, porque colocou para gravar algo que iria perder. E isso, em alguma medida, é uma construção que o Zizek faz no livro, né, Como Ler Lacan, aproximando isso, é, como se fosse assim, o sistema capitalista, ele usufrui dessa capacidade do imperativo do supereu. O imperativo do supereu é goza, né, goza. Então, o capitalismo usufrui disso para colocar essa condição gozante, né, e não desejante, mas muito mais gozante, para os indivíduos. E isso, em alguma medida, é como se fosse uma aceitação social, uma aceitação coletiva, porque a gente se organiza enquanto sociedade dessa forma no momento. Né? Enfim, foi um salto, uma questão é uma pergunta mesmo aqui, né? Não é uma resposta, é uma pergunta que carece, em alguma medida, uma investigação, e é um salto porque, inclusive, estou fazendo um paralelo aqui de uma construção que o Lacan está fazendo em torno da sublimação, aí eu já estou colocando o conceito de gozo aqui em questão. Né? Esse ponto também do amor cortês e de Lacan demarcar esse momento histórico de construção do amor cortês, na hora que ele foi falando aqui, e a demarcação histórica, né, do século, mais ou menos, em que isso aconteceu, ele demarca o amor cortês em algo também na arte, né? O amor cortês está vinculado à literatura. E ele havia mencionado que era justamente uma função da arte romper, né, ou ser contrária aos perdi a palavrinha assim que ele usou, né? Mas tipo assim, as questões a moral da sua época, né? A política da sua época, a organização própria das estruturas sociais da sua época. Uma certa vez eu fui em uma conferência daquelas que tem da Braskem, em Salvador, aquele Fronteiras do Pensamento. Eu não lembro como era o nome do filósofo agora, mas era um filósofo francês, uma coisa assim. Para mim, inclusive, foi uma dificuldade que o cara falava lá em francês e aí tinha um tradutor, enfim, né? Aquele transtorno, né, da gente assistir uma palestra ali com tradução simultânea ali no momento de um idioma que a gente não tem um mínimo conhecimento. Mas esse filósofo, na época, ele trazia uma articulação interessante, fazendo um paralelo de contexto das revoluções industriais, da ascensão feminina, no caso, né, da participação na sociedade da mulher e a questão do casamento por amor, no sentido de que antes não se casava por amor, se casava por dote. E aí ele fez ele trouxe vários exemplos, fez várias citações de pensadores, filósofos importantes, tipo Rousseau,
Voltaire, enfim, vários filósofos ali do século XVI, XVII, XVIII, suas obras e como esses filósofos pensavam a relação matrimonial, porque a família era uma instituição, né? Se a gente observar as constituições da maioria dos países, né, elas estabelecem a família como uma instituição tal qual o Estado, né? A nação, o país, enfim, tudo isso faz parte de um contexto de organização da sociedade. Então, a família ela tem uma função institucional. Essa coisa de casar por amor, casar com quem ama, com quem gosta, né? Termina o casamento, pede divórcio porque não gosta mais, porque não está amando outra pessoa, agora se apaixonou por outra pessoa. Isso é algo novo da nossa época aqui. Esses autores, eles escreviam sobre recomendações do casamento e tinha a questão, por exemplo, quando os relacionamentos extraconjugais na, na nossa cultura, né, na sociedade, a pessoa com quem se tem um relacionamento extraconjugal é chamada de amante. Aí eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre a estrutura dessa palavra, né? Quando a gente escreve assim, amante, amante é o quê? Amante, quem se ama. Amante, né? É a pessoa que é amante, ou seja, que tem um amor ali envolvido. Ou seja, casava-se não por amor, casava-se por dote. Inclusive, o dote, muitas vezes, vamos considerar, o dote não era o pretendente a marido que era responsável por conceder um dote para conquistar uma mulher. O marido, né, o noivo, melhor dizendo, né, o noivo recebia o dote do pai da moça. É como se fosse assim, o pai da mulher pagava um pedaço de terra, né, um dote, para que um homem casasse com a sua filha, ou seja, livrasse ele da filha. Eu não quero ter essa pessoa que é mulher, né, na minha casa, comendo, bebendo, precisando de cuidados, de roupas e sem contribuir, digamos assim, necessariamente para a estrutura de funcionamento daquilo ali, porque eram poucas atividades que eram possíveis, né, que eram permitidas e aceitáveis para as mulheres. E aí o pai se livrava dessa. Então, muitas vezes era ruim a família ali, o cara ter, o homem, né, o patriarca da família, ter muitas mulheres filhas, porque essas mulheres não fariam determinados trabalhos que filhos homens fariam. Então, em alguma medida, ele pagava esse dote para que essa mulher casasse, né, ou melhor, para que outro homem casasse com essa mulher e se responsabilizasse por ela. Ele casava, esse homem, né, ele casava não por amor, porque amava essa mulher, mas ele casava porque o dote era bom. E isso ia permitir, por exemplo, ele mudar de vida, ele ascender socialmente, né, por ter ali um pedaço de terra para ele produzir, enfim. Vejam que a estrutura é muito diferente. E aí ele vai casar pelo interesse no dote, mas ele vai manter determinadas relações de amor, ou seja, com amantes, as mulheres com qual ele vai se interessar, ele vai se apaixonar, ele vai ter esse afeto, porque com uma mulher que é esposa, que é a esposa dele, é que casou com ele casou pelo dote para ter herdeiros. Então, com essa mulher, ele vai ter uma relação institucional. Isso era ensinado pelos filósofos, por pensadores da época, escreviam sobre isso. E aí é curioso quando formalmente se pensa sobre isso, a arte vai lá e produz o quê? Produz relações é, é, de casamento, etc., vinculadas com o afeto, o amor.
Shakespeare é do século XV, né? Século XV, século XVI. Os romances de Shakespeare, entre tantos outros romances, são obras de arte de uma época em que casamento não se dava por amor. A coisa de casar duas pessoas, vamos dizer, né? A pensar na lógica bem grotesca aqui. Duas pessoas pobres que casam por amor, elas estariam fadadas a princípio ao fracasso, porque quem já não tem junta para dividir, né? O que não tem, se for pensar para essa lógica mercadológica, bem suceditista que o capitalismo atualmente prega, né? Então seria uma burrice dentro dessa perspectiva. Então, o interessante seria você casar, né, construir uma família, um relacionamento com uma pessoa que pudesse lhe permitir uma certa ascensão social para que você pudesse mudar de vida, né, ascender socialmente a partir desse dote. E o casamento por amor ele vai vir depois de uma construção da arte em torno de um amor cortês. E aí é muito curioso a gente pensar em torno do amor, que, por exemplo, ele citou antes aqui a questão de Eros e erotismo, né? Foi erotismo a outra palavra que ele usou? Foi, Eros e erotismo. Eros é, na mitologia grega, o deus do amor, e que é trabalhado em alguma medida no texto de Platão, nos diálogos do banquete. Já mencionei aqui em outros encontros o banquete de Platão, né, o diálogo, o livro. O banquete nada mais é do que um encontro de pessoas ali que seriam importantes, né, pessoas iminentes daquela sociedade, que estão discutindo ali, refletindo sobre Eros, sobre o amor. E cada uma dá uma perspectiva sobre o amor. Nenhuma delas dá uma perspectiva necessariamente romantizada, tal qual essa perspectiva que a gente tem na nossa sociedade de hoje. O mais próximo que chega de algo dessa natureza é na concepção. Eu não lembro agora de quem foi quem foi no diálogo que falou isso, não lembro o nome. Mas na situação em que existiam o homem, a mulher e o andrógeno. O homem e a mulher, eles não se buscavam, a princípio, por eros, por amor. O andrógeno, que era homem e a mulher em um só, era o ser humano perfeito. Ele tinha 4 braços, 4 pernas, né, um corpo um lado, um corpo outro, os órgãos, né, do homem e da mulher, e a cabeça ela tinha 2 faces, para um lado a cabeça do homem, para o outro lado a cabeça da mulher. E houve uma, porque seria o ser humano perfeito, aí a junção, né, de homem e de mulher, um deus lá da mitologia grega dividiu no meio, né? No que dividiu esse andrógeno no meio, aí ficou uma metade da parte do que era a mulher, a outra metade da parte do que era o homem, e por isso eles se buscam durante toda a vida. A explicação que se dá do porquê que o homem ou a mulher se buscaria com essa concepção de uma alma gêmea, no banquete de Platão, é dado nesse momento, nessa perspectiva. E aí veja que dentre os 7 discursos que tem no banquete de Platão, esse é apenas um discurso, uma ode, né, a Eros. Então fala do porquê Eros é importante, porque aconteceu isso, que isso representa Eros, que o verdadeiro Eros é isso. Aí depois o outro que vai discursar vai fazer uma ode a Eros em uma outra perspectiva, né? Aquilo que Lacan utiliza no seminário 8 é especificamente a situação lá entre Sócrates e Alcebíades. Mas quando se lê o banquete por completo, tem uma ideia de como se pensava Eros, né? O amor, naquela época de Platão, né? Há 2.400 anos atrás, praticamente. Enfim, divagações.
Vamos voltar aqui para o tópico, que ainda tem dois aqui para ver se dá tempo de ler, né? Tem o 13 e o. Para ver se dá tempo, não, né? Tem que dar tempo de ler. O 13 e o 4. O 3. O que está em questão surgiu muito provavelmente em meados ou no início mesmo do século XI, prolongando-se durante todo o século XII e até mesmo no século XIII na Alemanha. Trata-se do amor cortês e de seus poetas, cantores qualificando-se de trovadores no sul da França, de troveiros na França do Norte, de Sanger na área germânica, a Inglaterra e certos domínios espanhóis foram atingidos apenas secundariamente. Esses jogos, ligados a um ofício poético muito preciso, surgiram nessa época para em seguida se eclipsarem, a tal ponto que os séculos não conservaram senão uma lembrança mais ou menos apagada. Um momento máximo, que vai aproximadamente do século XI até o primeiro terço do século XIII, conheceu a técnica muito especial dos poetas de amor cortês desempenharem um papel do qual, no ponto em que estamos, não podemos absolutamente medir o alcance, mas cujos círculos, alguns deles no sentido do amor cortês, círculos de corte, círculos nobres, ocupando uma posição elevada na sociedade, foram certamente afetados da maneira mais sensível. Pode-se colocar pode-se colocar a questão de saber se houve verdadeiramente corte de amor. Corte de amor. Cortes? Cortes? E agora? Cortes de amor? Cortes de amor? Que na dúvida. O que Michel de Notre Dame, em outros termos, Nostradamus, nos representa no início do século XV, da maneira pela qual se exercia a jurisdição das damas, das quais diz nos nomes reluzentes da consonância languedociana, não pôde deixar de nos provocar um arrepio de estranheza. Isso foi reproduzido fielmente por Stendhal em seu De l'Amour, livro admirável no assunto e muito próximo do interesse romântico que se vinculava às ressurgências dessa poesia cortês, que então se chamava provençal, embora ela provenha mais das regiões de Tolosa e do Limousin. A existência e o funcionamento dessas jurisdições de casuística amorosa que Michel de Notre Dame nos evoca são discutíveis e discutidas. Não obstante, restam nos textos, particularmente a obra de André, o Capelão, que Reinhardt atualizou e publicou em 1917. O título abreviado é simplesmente De Arte Amandi, plenamente homônimo, portanto, do Tratado de Ovídio, que não cessou de ser transmitido pelos clérigos. Esse manuscrito do século XIV, extraído da Biblioteca Nacional por Reinhardt, nos dá o texto de julgamentos que foram efetivamente prestados por damas que são perfeitamente situáveis historicamente, nomeadamente Eleonora Dactyne, né? Deve ser algo assim a pronúncia, que foi sucessivamente, e esse sucessivamente comporta uma grande participação pessoal no drama que se segue, a esposa de Luís VII, o jovem, e de Henrique Plantagenet, que ela esposou quando ele era duque de Normandia, e que se tornou em seguida rei da Inglaterra, com tudo o que se comportou em seguida de reivindicações quanto aos domínios do campo francês. Sua filha, que esposou um certo Henrique I, conde de Champagne, e ainda outros que são situados historicamente. Esse manuscrito diz que todas participaram de jurisdições de casuística amorosa.
as quais supõem referências perfeitamente tipificadas, de modo algum aproximativas, com uma conotação de ideias a serem seguidas, dos quais gostaria de lhe citar alguns aqui. Podemos extraí-los indiferentemente, quer do domínio meridional, quer do domínio germânico, significante à parte, que num caso é de ok, você, e no outro, caso da língua germânica, pois essa poesia se desenvolve em língua vulgar. Significante à parte, os termos se recobrem, se reencontram. Trata-se do mesmo sistema. Ele se organiza em torno de temas diversos, cujo primeiro é o do luto e mesmo de um luto até a morte. O ponto de partida do amor cortês, como expressou um daqueles que na Alemanha no início do século XIX colocaram em evidência essas características, é de ser uma escolástica do amor infeliz. Termos definem o registro no qual são obtidos os valores da dama. Termos definem o registro no qual são obtidos os valores da dama, o que representa as normas nas quais são reguladas as trocas entre os parceiros desse rito singular de recompensa, clemência, graça, inário, né, felicidade. Para que vocês representem essa organização extremamente refinada e complexa, pensem, embora ela se apresente de uma forma muito mais insípida, no mapa do terno. Mapa do terno. Já que igualmente as preciosas, num outro momento da história, recolocaram no primeiro plano uma certa arte social da conversação. Com o amor cortês, as coisas são ainda mais surpreendentes, por surgirem numa época cujas coordenadas históricas não mostram que nada parecia responder ao que se poderia chamar de uma promoção ou até mesmo uma liberação da mulher. Basta-me evocar, para dar uma ideia das coisas, a história que ocorreu em pleno período de florescimento do amor cortês da Condessa de Comes, filha de um certo Guilherme de Montpellier, um certo Pedro de Aragão, rei de Aragão, e com intensa ambição de se instalar no norte dos Pirineus, apesar do obstáculo que lhe é posto nessa época pela primeira investida histórica do norte contra o sul da França, ou seja, a cruzadas dos albigenses e as vitórias de Simão de Montfort sobre os condes de Tolosa. É um bocado de fofocaria histórica aqui, né? Pelo fato de essa mulher calhar ser a herdeira natural quando seu pai morrer, do conde de Montpellier, quer apenas, por isso, possuí-la. Essa pessoa é casada e parece ser muito pouco inclinada a se envolver em intrigas sórdidas. Trata-se de uma personalidade reservada e até mesmo próxima da santidade, no sentido religioso do termo, já que é efetivamente em Roma e cheirando a santidade que ela terminará. As combinações políticas, a pressão do senhor, o Pedro de Aragão, coagem-na a deixar o marido. Uma intervenção papal força este a retomá-la, mas quando da morte de seu pai tudo ocorre segundo as vontades do mais poderoso Senhor, ela é repudiada pelo marido, que pintou e bordou, e ela desposa o tal Pedro de Aragão, que não tem a seu respeito outra conduta senão maltratá-la, a tal ponto que ela foge, e é assim que ela termina sua vida em Roma sob a proteção do Papa, que se encontrava nessa ocasião funcionando como o único protetor da inocente perseguida. O estilo dessa história mostra-lhe simplesmente qual é a posição efetiva da mulher numa sociedade feudal. Ela é, propriamente falando, o que as estruturas elementares de parentesco indicam, nada mais do que um correlato das funções de troca social. O suporte de um certo número de bens e de sinais de potência, né? O que eu falava ainda há pouco.
Ela é essencialmente identificada com uma função social que não deixa lugar algum para a sua pessoa e para a sua liberdade própria, salvo com respeito ao direito religioso. É nesse contexto que a curiosíssima função do poeta do amor, Cortês, se põe a se exercer. É importante que vocês se representem qual é a situação social cuja natureza bem permite lançar uma tênue luz na ideia fundamental, o grafismo que a ideologia freudiana pode dar de um modo pelo qual ocorre ao artista ser levado, sobre um certo aspecto, a retardar a função. São satisfações de potência, diz-nos Freud. É por isso que é ainda mais notável mostrar que, no conjunto, por exemplo, dos Minnesange, a 126 na coletânea dita Manuscript des Mans, que se encontrava no início do século XIX na Biblioteca Nacional de Paris e diante da qual Heinrich Heine ia fazer suas devoções como se fosse a própria origem da poesia germânica, só que esse manuscrito, por via de não sei qual negociação, porém da maneira mais justificada, foi restituído aos alemães e se encontra agora em Heidelberg. Numerosos são os poetas a gozarem de situações que não são menores do que as de imperador, de rei e até mesmo de príncipe. O primeiro dos trovadores chama-se Guilherme de Poitiers, sétimo conde de Poitiers, nono duque de Aquitaine, que parece ter sido, antes de ter se consagrado às suas atividades poéticas inaugurais na poesia cortês, um bandido extremamente temível, do tipo do que, meu Deus, todo grande senhor que se respeitava nessa época podia ser. Em diversas circunstâncias históricas que lhes poupo, vemo-lo comportar-se segundo as normas da mais cínica rapina. Esses são os serviços que ele podia esperar. Depois, a partir de um certo momento, torna-se poeta desse amor singular. Vou lhes dar imediatamente as referências de leitura das obras especializadas que comportam uma análise temática do verdadeiro ritual de amor que aí está em jogo. A questão é saber como nós, analistas, podemos situá-lo. Assinalo, nesta ocasião, um livro algo deprimente pela maneira de resolver as dificuldades, eludindo-as elegantemente, mas pleno de recursos e citações, La Jeu d'amour, do chamado Pierre Bourdieu, publicado pela Plon. Num outro registro convém ler, por se tratar menos de amor cortês do que de sua filiação histórica, a coletânea muito bonita de Benjamin Perret, sem que seja bem articulado o que está em questão, chamou de Anthologie de l'amour sublime. Um livro publicado pela Rachet de Renenil, ao qual eu só criticarei um certo moralismo filogênico, L'amour et les mythes du coeur, no qual encontrarão muitos fatos. Para terminar, o livro de Henri Courbin, não sei como é que pronuncia, La Imagination Créatrice, pela Flammarion, que vai muito mais longe do que o domínio limitado que nos ocupa hoje. Não me estendo nos temas totalmente discerníveis dessa poesia, por falta de tempo e pelo fato de que os reencontraremos nos exemplos em que lhes mostrarei o que eu poderia chamar de sua origem convencional. Quanto a isso, todos os historiadores são unívocos. O amor cortês era, em suma, um exercício poético, uma maneira de jogar com um certo número de temas de conversão idealizantes que não podiam ter nenhum correspondente concreto real. Não obstante, essas ideias em cujo primeiro plano está a dama, se encontram em épocas ulteriores e até na nossa. Suas incidências são totalmente concretas na organização sentimental do homem contemporâneo, e aí perpetuam sua marcha. É com efeito uma marcha, isto é, algo que toma sua origem num certo emprego sistemático e deliberado do significante como tal.
uma marcha, né? Ou seja, um encadeamento significante, né? Um deslizamento, né? Essa analogia aqui que ele está fazendo. Foram feitos muitos esforços para mostrar o parentesco desse aparelho da organização das formas do amor cortês com não sei qual intuição de fonte religiosa, mística, por exemplo, que se situaria de alguma forma nesse centro que é visado, nessa coisa que aí está exaltada no sentido do amor cortês. Todos os esforços foram, a experiência o comprova, levados ao fracasso. No nível da economia da referência do sujeito ao objeto de amor, há certos parentescos aparentes entre o amor cortês e as experiências místicas estrangeiras, hindus e até mesmo tibetana. Todos sabem que Denis de Rougemont faz grande caso disso e é por isso que eles propõem ler o livro de Henri Corbin. Não obstante, há grandes dificuldades e até mesmo impossibilidades críticas, nem que seja por razões de data. Por exemplo, o que está em questão em certos poetas muçulmanos da Península Ibérica é posterior à poesia de Guilherme de Poitiers. O que nos interessa do ponto de vista da estrutura é que uma atividade de criação poética possa ter exercido uma influência determinante secundariamente em seus prolongamentos históricos, nos costumes, no momento em que a origem e as palavras-chave do assunto foram esquecidas. Mas não podemos julgar da função dessa criação sublimada, senão nos balizamentos de estrutura. O objeto, nomeadamente aqui o objeto feminino, se introduz pela porta muito singular da privação, da inacessibilidade. Qualquer que seja a posição social daquele que funciona nesse registro, alguns são por vezes servidores, servientes, com respeito a seu nascimento. Bernardo de Vertandur, por exemplo, era filho de um servidor do castelo de Vertandur. Ele também trovador, a inacessibilidade do objeto é aí colocada desde o início. Não há possibilidade de cantar a dama, em sua posição poética, sem o pressuposto de uma barreira que a cerque e a isole. Por outro lado, esse objeto, a domei, como é chamada, mas ele é frequentemente invocado por um termo masculinizado, midon, isto é, meu senhor, essa dama é apresentada, portanto, com caracteres despersonalizados, de tal forma que autores puderam notar que todos parecem dirigir-se à mesma pessoa. O fato de que, num dado momento, seu corpo seja descrito como Grandelgard e Gen, isto é, que exteriormente as rechonchudas faziam parte do sex appeal da época, e Gen quer dizer graciosa, não deve enganar vocês, pois chamam-na sempre assim. Nesse campo poético, o objeto feminino é esvaziado de toda substância real. É isso que depois torna tão fácil para um tal poeta metafísico, para Dante, por exemplo, tomar uma pessoa que se sabe que deveras existiu, ou seja, a pequena Beatriz, por quem ele se enamorou quando ela tinha 9 anos e que permaneceu no centro de sua canção desde La Vita Nova até a Divina Comédia, e de fazê-la equivaler à filosofia e até mesmo, em última instância, à ciência sagrada, e de lançar-lhe um apelo em termos tanto mais próximos do sensual quanto a tal pessoa é mais próxima da alegoria. Nunca se fala tanto nos termos mais crus do amor do que quando a pessoa é transformada numa função simbólica. Vamos aqui funcionar em estado puro, o móvel do lugar ocupado pela visada tendencial na sublimação, ou seja, que aquilo que o homem demanda em relação ao qual nada pode fazer senão demandar, é ser privado de alguma coisa de real. Esse lugar, tal pessoa entre vocês, falando-me do que eu tentava mostrar em Dazin, o chamava de uma maneira que acho bastante bonita. O vacúolo. Não repudiou essa expressão, embora seja uma referência quase mitológica que lhe confira o seu charme. É com efeito algo dessa ordem que está em questão,
se nos entregarmos a esse devaneio dos mais escabrosos, que é o de certas especulações contemporâneas que nos falam da comunicação a respeito do que se transmite, tal função pseudopódica no interior de uma estrutura orgânica. Evidentemente, aí não há comunicação como tal. Mas se no organismo monocelular essa comunicação se organizasse esquematicamente em torno do vacúolo, visando a função do vacúolo como tal, poderíamos efetivamente ter aquilo que está em questão, esquematizado na representação. Com efeito, onde é que o vacúolo é verdadeiramente criado para nós? No centro do sistema de significantes, uma vez que essa demanda derradeira de ser privado de alguma coisa de real é essencialmente ligada à simbolização primitiva que se encontra inteiramente na significação do dom de amor. Com respeito a isso, não pude deixar de ficar espantado em ocorrência com o fato de que o termo domnei é empregado na terminologia do amor cortês. O verbo corresponde a domnoer, que quer dizer algo como acariciar, brincar. Domine, apesar da espécie de ressonância significante que faz com o dom, nada tem a ver com essa palavra. Ele visa a mesma coisa que a dona, a dama, ou seja, aquela que, num dado momento, domina. Isso tem seu lado divertido e seria talvez preciso explorar historicamente a quantidade de metáforas que há em torno do termo donner, dar, no amor cortês. Será que donner pode ser situado na relação dos parceiros como indo de modo prevalente num sentido ou no outro? Isso talvez não tenha outra origem que não seja a contaminação significante a respeito do termo domine e do emprego da palavra domnoer. O que a criação da poesia cortês tende a fazer deve ser situado no lugar da coisa. E nessa época aí, cujas coordenadas históricas nos mostram uma certa discordância entre as condições particularmente severas da realidade e certas exigências do fundo, um certo mal-estar na cultura. A criação da poesia consiste em colocar, segundo o modo de sublimação, da sublimação própria à arte, um objeto que eu chamaria de enlouquecedor, um parceiro desumano. Jamais a dama é qualificada por tais de suas virtudes reais e concretas, por sua sabedoria, sua prudência ou até mesmo sua pertinência. Se é qualificada de sábia, não é por participar de uma sabedoria imaterial, a qual ela representa mais do que exerce funções. No entanto, ela é tão arbitrária quanto possível nas exigências da prova que impõe a seu servidor. A dama é essencialmente o que se chamou mais tarde, no momento das ressonâncias infantis, dessa ideologia de cruel e semelhante às tigresas de Hircânia, mas em nenhum outro lugar melhor do que nos autores da época, Crétin de Troyes, por exemplo, vocês encontrarão expresso o extremo desse arbitrário. A gente passou um pouquinho aqui do tempo, mas a lição é longa. Eu vou avançar aqui até concluí-lo, né? Porque o objetivo é concluir uma lição por dia. São 3 páginas. Esse último texto que eu avancei um pouco mais, nesse tópico 3, ele está fazendo uma certa articulação aí da poesia e do amor cortês, surgindo nesse momento, conforme eu comentei antes, né? Onde a arte é contrária àquilo que há na realidade e ela faz borda a coisa, né, ao vazio, enfim, em alguma medida ela aparece como isso. E como é curioso que depois isso gera uma certa influência na cultura que produz um outro mal-estar, né, em torno disso também. Mas, enfim, como a gente passou do tempo e tem uma questão de leitura aqui, vamos deixar os comentários para outro momento. Após ter ressaltado o artifício da construção cortês e antes de lhe mostrar o quanto esses artifícios se mostram duráveis,
complicando ainda mais as relações entre o homem e o serviço à mulher, gostaria de lhes dizer ainda que isto que está aqui diante de nós, nossa anamorfose, permite-nos precisar o que permanece um pouco vago em nossa perspectiva, ou seja, a função narcísica. Vocês sabem que a função do espelho, que acreditei ter de introduzir como exemplar na estrutura imaginária, se qualifica na relação narcísica e colocou-se certamente em evidência ao lado de exaltação ideal, que é expressamente visado na ideologia do amor cortês, isto é, seu caráter profundamente narcísico. Pois bem, a pequena imagem que nos é representada por essa anamorfose está aqui para fazer-nos ver de que função do espelho se trata. É um espelho para além do qual é apenas por acidente que se projeta o ideal do sujeito. O espelho, num dado momento, pode implicar os mecanismos do narcisismo e, nomeadamente, a diminuição destrutiva, agressiva, que reencontraremos em seguida. Mas ele desempenha um outro papel, um papel de limite. Ele é aquilo que não se pode transpor. E a organização da inacessibilidade do objeto é justamente a única coisa da qual ele participa, mas ele não é o único que participa disso. Há toda uma série desses motivos que constituem os pressupostos, os dados orgânicos do amor cortês. Por exemplo, isto. O objeto não é absolutamente apenas inacessível, ele está separado daquele que se consome em atingi-lo por todos os tipos de potências maleficentes, que a bonita linguagem provençal chama, entre outras denominações, de lausingues. São os ciumentos, mas também os maledicentes. Um outro tema essencial é o do segredo. Ele comporta um certo número de equivocações, entre as quais esta, que o objeto jamais é representado fora sem um intermediário que é chamado de senhal. Isto se reencontra na poesia árabe sobre os mesmos temas, onde esse mesmo rito curioso sempre surpreende os observadores, pois suas formas são, por vezes, extraordinariamente significativas. Particularmente num certo momento de seus poemas, esse extraordinário Guilherme de Poitiers chama o objeto de seus suspiros pelo termo bon voisin, o que quer dizer bom vizinho. Após o que os historiadores perderam-se em conjecturas e não encontraram aí nada mais do que a designação de uma dama sobre a qual sabe-se que desempenhou um papel importante, uma mulher decidida, pelo que parece, cujos territórios eram próximos dos de Guilherme. Para nós, muito mais importante do que a referência à vizinha, que seria a dama, que num dado momento Guilherme de Poitiers admoestou, é a relação entre essa expressão e a que Freud empregou a respeito das primeiras fundações da coisa, de sua gênese psicológica, o Niebenmesk, designando dessa forma o próprio lugar que, no desenvolvimento propriamente cristão, a apoteose do próximo virá ocupar. Em suma, quis fazer-lhes perceber que se trata de uma organização artificial, artificiosa, do significante que fixa, num dado momento, as direções de uma certa ascese e que sentido cabe nos conferir na economia psíquica a conduta do rodeio. O rodeio no psiquismo nem sempre é unicamente feito para regular a passagem que reúne, que se organiza, no âmbito do princípio do prazer, ao que se propõe como estrutura da realidade. Há igualmente rodeios e obstáculos que se organizam para fazer com que o âmbito do vacúolo como tal apareça. O que se trata de projetar assim é uma certa transgressão do desejo. É aqui que entra em jogo a função ética do erotismo. O freudismo não é, em suma, senão uma perpétua alusão à fecundidade do erotismo na ética.
mas ele não a formula como tal. As técnicas em questão no amor cortês, e elas são bastante precisas para permitirem-nos escrever o que podia, num dado momento, chegar ao fato daquilo que é da ordem sexual propriamente dita, da inspiração desse erotismo. São técnicas da retenção, da suspensão, do amor interruptus. As etapas que o amor cortês propõe antes do que é chamado muito misteriosamente, não sabemos no fim das contas o que era de dom de misericórdia, se articulam aproximadamente com o que Freud articula em seus 3 ensaios, como sendo da ordem dos prazeres preliminares. Ora, o paradoxo do que se pode chamar, na perspectiva do princípio do prazer, de o efeito do Vorlust, dos prazeres preliminares, é justamente que eles subsistem de encontro à direção do princípio do prazer. É na medida em que se sustenta o prazer de desejar, isto é, para dizer com todo rigor, o prazer de experimentar um desprazer, que podemos falar da valorização sexual dos estados preliminares do ato do amor. Esse ato, essa fusão, jamais podemos saber se se trata da união mística, de reconhecimento diante do grande outro, ou de outra coisa. Em numerosos casos, parece que uma função como essa, do cumprimento da saudação, seja para o apaixonado do amor cortês, o dom supremo, o sinal do grande outro como tal e nada mais. Isso foi objeto de especulações que chegaram extremamente longe, até o ponto de identificar esse cumprimento com o que regulava, no consolamento, as relações das patentes mais elevadas da iniciação cátara. Antes de chegar a esse termo, as etapas são cuidadosamente distinguidas e articuladas na técnica erótica. Elas se dão por meio do beber, do falar, do tocar, o qual é identificado, por um lado, ao que chamamos de serviços, e por meio do beijo, o ósculo, última etapa que precede a da reunião de misericórdia. Tudo isso nos é dado com um caráter tão eminentemente enigmático que, para esclarecê-lo, chegou-se até a fazer sua aproximação com a erótica hindu ou tibetana. E esta última parece ter sido codificada da maneira mais precisa e construiu uma série de disciplina do prazer em que uma espécie de substância vivenciada pode surgir para o sujeito. É somente por extrapolação que se supõe que o que quer que seja que se pareça com ela tenha sido efetivamente praticado pelos trovadores. Pessoalmente, não acredito em nada disso. E sem chegar a supor uma identidade entre as práticas extraídas de áreas culturais diferentes, acredito que a influência dessa poesia foi para nós decisiva. Após o sensível fracasso dos diferentes trabalhos consagrados a certa gênese por influência desse modo particular da instauração idealizante do objeto feminino em nossa cultura, o mais espantoso para nós é certamente que alguns dos textos mais ascéticos e mais paradoxais utilizados no registro do amor cortês são extraídos da Arte de Amar, de Ovídio. Ovídio escreveu em versos resplandecentes um pequeno tratado para libertinos, em que se pode saber particularmente em que lugares de Roma encontrar as mais lindas moçoilas, e ele desenvolve esse tema em 3 cantos que se terminam pela evocação direta do que não se pode chamar senão de uma brincanagem na cama. No meio disso se encontram fórmulas como arte regindo amor, o amor deve ser regido pela arte. E eis que 10 séculos depois, com o auxílio dessas palavras mágicas, um grupo de poetas põe-se a fazer isso passar ao pé da letra numa verdadeira operação de apelo encantatório artístico. Aí se lê igualmente militar espécies, amor est. O amor é uma espécie de serviço militar, o que quer dizer para o vídeo que essas damas de Roma não são assim tão cômodas. E eis que, no registro da cavalaria, inclusive a perspectiva tão lindamente delineada por Dom Quixote, esses termos chegam a retumbar como que evocando uma milícia armada em prol da mulher e da criança. Vocês compreenderão facilmente a importância que dou a essas analogias que, estas,
são atestadas, pois certo é que nos meios clericais e Armande de Ovídio jamais foi esquecida, e Chrétien de Troyes dela fez uma tradução. É por meio dessas retomadas que se pode ver o que a função do significante quer dizer. E é aqui que eu gostaria de colocar o ponto extremo do que pretendo hoje enunciar, dizendo-lhes que o amor cortês foi criado aproximadamente como vocês veem surgir essa fantasia na seringa evocada há pouco. Isso não impede, no entanto, que se trate de algo totalmente fundamental, sem o que não seria concebível que André Breton pudesse celebrar em nossos dias o amor louco, como se expressa nos termos de sua preocupação, isto é, em relação ao que ele chama de acaso objetivo. Curiosa configuração significante, pois quem compreenderá, relendo essas coisas fora de contexto, dentro de 1 ou 2 séculos, que o acaso objetivo significa as coisas que ocorrem com um sentido tanto mais pleno que elas se situam, de alguma forma, lá onde não podemos aprender nenhum esquema racional, nem casual, nem nada que justifique de maneira alguma seu surgimento no real. Em outros termos, é também no lugar da coisa que Breton faz o amor louco surgir. Para deixá-los hoje e marcar um encontro para daqui a 3 semanas, gostaria de terminar com 4 versos que, por uma reminiscência da memória, vieram-me ao pensamento hoje de manhã, e que são extraídos de um outro poeta surrealista, ou seja, Paul Éluard. Em seu canto, eles se encontram exatamente nessa fronteira, nesse limite que tento, em meu discurso, poder localizar e sentir para nós. Nesse céu lacerado, nessas vidraças d'água doce, que rosto virá, concha sonora, anunciar que a noite do amor tange um dia, boca aberta unida a boca cerrada. E aí conclui-se a lição. Depois de muito tempo, lição longa, com vários temas, né, com várias questões que abrem aqui diversas perguntas, né? A gente pode aí tentar gerar uma compreensão e essa borda, né? Em alguma medida, Lacan vai falando dessa coisa que faz borda, né? Da maneira como a arte faz borda da coisa, e ele parece ir conduzindo justamente fazendo borda ao dizer sobre a coisa, né? Enfim, a gente já avançou bastante hoje. Vamos ficar por aqui. Nos vemos no próximo encontro das leituras lacanianas.